Esses dias eu estava ouvindo o Flávio Augusto dando uma entrevista no podcast que eu amo. E aí ele contou um pouco sobre a história de vida dele, da trajetória, do que ele fez, do que ele aprendeu para se tornar o grande empresário, bilionário que ele é hoje. E muitas das coisas que ele falou, óbvio, tudo muito maravilhoso, muito inspirador, para mim que sou empreendedora principalmente, mas uma coisa me chamou muito a atenção. Ele falou o seguinte, que a gente vive para experienciar as coisas. Tudo que ele passou, que não deu certo na vida dele, ele trouxe como experiência e não como uma perca. E a gente vai falar mais sobre isso e vai ficar mais claro para vocês, porque tem muitos exemplos da minha vida que podem contextualizar essa frase que o Flávio Augusto falou. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É um prazer imenso conversar com vocês, estar aqui todas as terças e quintas-feiras, falando sobre várias coisas. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem desses episódios, gostem desse podcast, compartilhe ele com mais pessoas. Vamos divulgar essa mensagem e chegar aí no nosso top 1, sim, porque a gente quer sim chegar no top 1. Compartilha nas outras redes, me segue nas outras redes. Se você ainda não me segue, tem o link aqui abaixo, onde tem todas as outras redes e mais o acesso aos meus produtos e serviços que financiam esse podcast. Se você precisar da minha ajuda, clica lá que com certeza vai ter algum produto ou serviço que vai te ajudar. Muito obrigada desde já. Então vamos lá, minha gente. Por um bom tempo, eu pensei que se eu fizesse transição de carreira, eu estaria perdendo tudo o que eu construí até então. Eu sou formada em serviço social, eu tenho 2 especializações na minha área, uma delas em saúde mental, na qual eu trabalho hoje como servidora pública. Mas durante a minha gestação, eu falei aqui para vocês no primeiro episódio, a minha trajetória até chegar nesse momento, né? Lá em 2021, eu pensei em fazer transição de carreira, eu pensei em abandonar o serviço social e focar somente nessa nova carreira que eu estava construindo, que era ser empreendedora. Mas até então, empreendedora de quê, né? Produtora de conteúdo, criadora de conteúdo, ainda não era vista como uma profissão como é hoje. Mas eu estava começando a empreender, coisa que eu nunca pensei na minha vida. Estava nessa crise existencial, se eu continuo ou não sendo assistencial, enfim, estava num momento pesado. Quando, nessa minha jornada de construção, de autoimagem, de quem eu sou, de autoconhecimento, eu percebi que eu não estava perdendo nada. Tudo que eu vivi serviu para que eu aprendesse algo para agregar nessa nova profissão que eu estava começando a construir, nessa minha nova carreira que eu estava começando a construir. E ouvindo o Flávio Augusto falar isso, foi muito engraçado, porque quando a gente passa na nossa vida, a gente demora um pouquinho para prestar atenção, porque a gente não presta atenção na gente mesma, né, minha gente? Vamos combinar. A gente não para olhar para a nossa jornada e para dentro. É muito no automático, que não deveria ser assim. Mas ouvindo outras histórias, ouvindo outras pessoas falando, a gente se percebe nas histórias delas. E o Flávio Augusto falou que ele, por alguns momentos da vida dele, ele foi muito rebelde. Ele já se percebia uma pessoa criativa, fora da caixinha, mas por ter aquela, não vou dizer limitação, mas aquela direção, ele estava encaminhado para fazer o que todo mundo faz. E fazer o ensino médio, fazer uma faculdade e depois seguir para o serviço público, que foi o caminho que eu segui por conta da orientação que eu recebi dos meus pais. Esse era o caminho mais provável e mais seguro de seguir na carreira profissional, porque todo mundo tem a ideia que serviço público é uma segurança para a vida inteira. E na verdade não é, hoje principalmente. E aí o Flávio Augusto falou que ele passou no serviço militar depois de 2 tentativas frustradas, ele conseguiu passar. Naquela época era para ele fazer o ensino médio na escola militar. E eu passei pela mesma situação quando eu estava prestando concurso para a residência. A residência que é uma especialização pública, então você precisa fazer um concurso. E por 3 anos eu tentei fazer essa prova
e passar nessa prova. Eu fui fracassada por 5 vezes. Aliás, por 5 não, por 4 vezes. Na quinta vez eu passei. E foram 3 anos tentando. Flávio Augusto tentou por 3 vezes. Ele conseguiu passar na terceira vez. Mas eu levei, no terceiro ano eu consegui passar, porque eu fiz várias provas, na verdade. Se eu tivesse feito somente uma prova, teria sido na terceira prova. Mas eu fiz várias provas em vários lugares diferentes para tentar passar na residência e eu não conseguia. Eu só consegui passar na minha quinta tentativa, no meu terceiro ano. E quando eu passei, foi uma alegria, foi uma sensação de poder, de eu posso tudo, eu consegui finalmente passar nessa prova. E foi mais ou menos o que ele falou quando ele conseguiu passar nessa prova. Só que quando ele passou para ser um militar, ele se viu ali perdido. Não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ele queria para a vida dele. Mas ele já tinha gastado o dinheiro da mãe por 3 anos consecutivos. Dinheiro que era muito suado, era um salário mínimo para custear as provas que ele estava fazendo, todo o investimento para ele conseguir passar naquela prova. E ele não queria, né, jogar o investimento da mãe, jogar entre aspas, né, jogar o investimento da mãe pela janela, não dizer, ó, eu não vou mais fazer esse ensino médio aqui porque eu não quero. E aí ele passou por um bom tempo nessa escola militar, até que ele foi expulso dessa escola militar, por algum motivo que eu não lembro qual foi, mas ele foi expulso. E ele não ficou triste porque foi expulso, porque ele não queria estar, ele não se via, ele não se via ali. Ele só permaneceu por causa da culpa de, ó, eu já perdi 3 anos ainda, aliás, 2 anos de investimento da minha mãe, eu preciso honrar esse investimento dela. Mas ele se percebeu fora da caixinha quando ele estava ali dentro. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo também quando eu entrei na residência. Só que quando eu entrei na residência aqui, foi o momento que eu comecei a ter as crises existenciais. Será que eu quero mesmo ser assistente social pro resto da minha vida? Eu também pensei nisso, mas meu Deus, eu já sou formada. Foram 4 anos fazendo a graduação. Eu já tinha uma graduação que eu tinha cancelado. Eu fiz história, a minha primeira graduação. Na verdade, eu não fiz, né? Eu iniciei. Iniciei a graduação de história e só cursei 2 períodos. Precisei cancelar a minha inscrição, a minha vaga tão suada, tão concorrida, abri mão da universidade pública e fui trabalhar. E quando eu entrei na faculdade de serviço social, que foi uma faculdade particular pelo ProUni, graças ao ProUni eu me formei. Eu disse, não, eu não posso abrir mão. Foram 4 anos de investimento. Quando eu saí da faculdade, eu investi mais 2 anos em uma pós-graduação e depois mais 3 anos estudando para passar em outra pós-graduação, que era a residência. Era muita coisa para abrir mão. Era muita coisa e muita expectativa para abrir mão, porque eu não consegui chegar ali sozinha. Eu estava levando comigo a expectativa dos meus pais, a expectativa do meu marido, das pessoas que me conheciam, dos meus professores que desde o ensino médio viam em mim um potencial para estar na universidade. E quando eu desisti da minha primeira universidade, eu senti o fracasso bater forte. Forte mesmo, porque eu decidi trabalhar, eu precisava, na verdade, eu não decidi, eu precisava trabalhar, abrir mão da universidade, os professores passavam em frente à loja que eu trabalhava e olhava para mim com a cara de pena, aquilo ali me corroía, minha gente, vocês não têm noção, me corroía tão profundamente, porque eu queria estar na universidade, eu sempre gostei de estudar, enfim, de ter mais conhecimento, mas naquele momento eu não podia, eu não estava tendo o privilégio de somente estudar, como eu fiz até o ensino médio, né? Eu precisava ter meu dinheirinho, eu queria ter meu dinheirinho na mão. E os professores me olhavam com a cara assim, nossa, a gente investiu tanto em você, a gente colocou tanta expectativa em você, achava que você ia deslanchar. Tudo isso não foi dito, tá? Tudo isso foi expressado pelas faces deles, pelas expressões faciais.
E quando eu falo que comunicação visual, ela comunica muito mais do que o que a gente fala, é sobre isso. Às vezes você não diz nada, mas as suas expressões diz tudo. E as expressões dos meus professores passando ali em frente à minha loja, entrando lá para falar comigo, para comprar alguma coisa, me deixava mais rasa que o chão. Me deixava numa posição de fracassada mesmo. Só que eu não estava sendo fracassada, eu só estava ali escolhendo algo diferente daquilo que as pessoas escolheram para mim, disseram que seria melhor para mim, inclusive. Só que naquele momento eu não tinha maturidade para isso, eu não tinha consciência para isso. Beleza, segue o baile. E chego na faculdade, a mesma coisa. Foi uma faculdade que eu escolhi pelas oportunidades que estavam aparecendo, mas não era o curso que eu queria fazer de imediato. Mas abracei a oportunidade, gostei do curso e segui adiante. Chego na minha primeira experiência de trabalho, que foi a residência, e eu não me via mais ocupando aquele lugar. E parecia que eu tinha jogado pela janela todo o tempo que eu passei estudando, dedicando energia ali para aquilo tudo acontecer. Só que nada acontece por acaso, minha gente. Nada acontece por acaso. Tudo é aprendizado, tudo contribui para a gente ser quem a gente é. Eu só vim entender isso quando eu terminei a minha residência em saúde mental, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Talvez eu não vou dizer nunca, né? Porque nunca é forte demais. Mas talvez hoje eu não teria a consciência que eu tenho hoje se eu não tivesse entrado na minha residência e ter iniciado esse processo do autoconhecimento. Me entender enquanto pessoa nesse mundo, o que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que é que realmente faz pulsar o meu coração e o que eu quero entregar para o mundo, construir, deixar de legado. Quando o Flávio Augusto falou nesse podcast que ele passou pela mesma coisa, mas que ele teve essa visão de que ele não estava perdendo nada abrindo mão do serviço público lá do Exército. Ele não era a pessoa para estar em caixinhas, ele era a pessoa que criava caixinhas, que cria caixinhas. Uma pessoa criativa, uma pessoa questionadora, eu também sou essa pessoa. Sou essa pessoa questionadora, sou essa pessoa que não consigo me conter em ambientes muito fechados, muito tradicionais. Eu gosto da expressão criativa, eu gosto do movimento. E o quanto é bom a gente se perceber nessa evolução e nessa tomada de consciência. A gente perceber que o caminho que os outros seguem não é que esteja errado, mas pode não ser o melhor para a gente. Eu nunca pensei em empreender, por exemplo. Empreender para mim era algo que eu não via como possibilidade, embora eu empreendia com 13 anos de idade. Eu vendia lá as minhas revistinhas da Avon, de tudo que era parafernália, para ter os meus trocados com 13 anos de idade. E depois eu novamente empreendi vendendo lanche na escola. Então, assim, eu já empreendia. Mas eu não era visto como empreendedorismo, não tinha o glamour de ser empreendedora como se tem hoje. Era num momento em que as pessoas, tá, você é vendedora, e o vendedor tem aquela sombra por trás dele de ser uma profissão menor, né? De ser uma qualificação menor, e na verdade não é. Nós somos vendedores natos, nós vendemos tudo, nós nos vendemos a todo momento. Não necessariamente para outras pessoas, mas para a gente mesmo. E eu não me via como empreendedora, e eu passei a ter ranço da palavra empreendedorismo depois que eu fiz o curso de serviço social por vários outros motivos, só pela necessidade, só quando eu me vi na necessidade, desempregada, sem indicação de ninguém para poder trabalhar em algum espaço público, sem ter sido convocada ainda no concurso que eu já tinha passado, foi que eu decidi empreender, foi pela necessidade e por querer estar perto da minha filha quando ela nascesse, motivo pelo qual muitas mulheres também decidem empreender. Eu não estava sozinha nessa jornada, nessa escolha. Mas esse podcast que eu ouvi do Flávio, essa entrevista que eu ouvi do Flávio Augusto, me trouxe à tona mais uma vez que a gente não deve se colocar em caixinhas que os outros criaram pra gente. A Isabela Marte fala muito isso, essa frase dela, né?
Eu não me permito me encaixar, né, em lugares que não fui eu que criei, em regras que não fui eu que criei. Lógico, algumas pessoas têm o privilégio para não se encaixar e dizer não, e aí construir outra coisa do zero e dar muito certo. Outras pessoas não têm esse privilégio e precisam se encaixar até conseguir base, estrutura para romper essas caixas e aí sim se libertar. Cada uma na sua trajetória, cada um no seu processo, mas é possível para todo mundo, embora seja muito difícil para alguns. Falando de uma classe específica aqui, né? Pessoas de periferia, pessoas que têm um nível de educação menor, pessoas negras, pessoas que têm pouco acesso a oportunidades. Essas pessoas, elas tendem a se encaixar, elas tendem a ocupar espaços que pessoas criativas, pessoas que têm acesso. O Flávio Augusto, ele é um ponto fora da curva, né? Aquela exceção da exceção. Um rapaz de periferia, que foi criado com a avó e que conseguiu conquistar o império. Ele é uma pessoa fora da curva. Mas existe pessoas que não conseguem ter esse despertar de consciência que ele teve, por mais oportunidade que tenha, inclusive. Então, cada um na sua trajetória, cada um no seu processo, mas é possível a gente ampliar as possibilidades, é possível a gente explorar. Se a gente não perde essa vontade de explorar, de conhecer, de desbravar, de se conhecer e conhecer o mundo, a gente se sente muito mais vivo. Você não precisa ser empreendedor para ser livre, dono da sua vida e dono das suas escolhas. Você não precisa também enfim, fazer algo muito extraordinário. Você só precisa decidir o que é que faz sentido para mim. Faz sentido para mim continuar trabalhando como CLT? Faz sentido para mim eu continuar no serviço público? É essa pergunta que eu me faço o tempo inteiro. Faz sentido para mim eu abrir um negócio? Faz sentido para mim eu ser uma bailarina? Faz sentido para mim decidir ir para o esporte, ser um atleta? O que é que faz sentido para você? É essa a pergunta de US$ 1 milhão. O que é que faz sentido para você? O que é que você quer da sua vida? Qual é o seu objetivo? E parar de olhar para a sua história como um perca. Eu tive que parar, romper com esse padrão de eita, eu estou perdendo algo, eu estou deixando para trás todo investimento, energia, tempo, tudo que eu fiz, eu estou jogando pro alto para conquistar, para construir algo do zero. Mas na verdade não. Todas as minhas habilidades emocionais, habilidades não cognitivas, socioculturais que eu conquistei estando nos espaços que eu estive, eu estou trazendo para o meu negócio. Eu estou trazendo para as mulheres com quem eu trabalho, para as pessoas com quem eu trabalho. Então, tudo é aprendizado, tudo faz parte desse movimento que é a vida, que é você evoluir. Tudo contribui para a sua evolução. Então, o podcast de hoje é para a gente refletir sobre isso. Você não perde quando decide escolher algo por você. Você não perde quando deseja algo grandioso, algo que a sua família não conquistou e você quer ali conquistar. Você não perde por deixar algo para trás e tentar correr atrás desse sonho. Você não perde quando você fracassa, porque existe uma diferença entre fracasso temporário e o fracasso verdadeiro, que é aquele fracasso onde você não sai do lugar. Na verdade, minha gente, fracasso é quando você desiste de você mesmo. Não existe outra definição melhor para fracasso do que essa. Se você tentar de novo, você não fracassou. Você aprende com o seu erro e você tá ali mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez de uma forma diferente, eu vou fazer outro caminho, eu vou fazer o que for, mas eu não vou parar. Eu não vou desistir de mim mesma. Aí sim, você já alcançou o sucesso. O sucesso não é o topo, o sucesso não é você chegar lá e pegar o troféu. O sucesso não foi quando eu passei na faculdade de serviço social, quando eu defendi a minha monografia, terminei o meu curso. O sucesso foi eu não ter desistido durante o percurso, durante os 4 anos que foi a peleja. Foi peleja, minha gente. Foi difícil. E eu não fracassei porque eu não desisti. E eu tive
de sucesso. O sucesso foi ali, ó, toma, parabéns, você conquistou o seu diploma, você conquistou a sua graduação. Eu já tinha conquistado tudo isso, só que eu não tinha noção. E muitas vezes a gente não vai ter noção quando a gente está vivendo, né? A gente está ali fazendo no nosso dia a dia o que a gente precisa fazer. A gente não vai ter essa noção o tempo inteiro, mas é importante criar esse hábito. E eu estou procurando criar esse hábito também, de se permitir valorizar a minha história em todos os momentos. Valorizar cada conquista nossa, cada pequena conquista. Um cliente, ai, que maravilha, vibrar mesmo com esse cliente. Uma venda, vibrar muito com essa venda. Conseguiu fazer uma palestra, conseguiu, enfim, o que você deseja, vibra, fica alegre, valoriza essas conquistas. Porque você precisa valorizar primeiro para depois as pessoas ao seu redor valorizar o que você quer mostrar para o mundo. Essa foi a mensagem que mais ficou no meu coração quando o Flávio falou lá nesse podcast. Tem muito mais coisas que ele trouxe, muito mais ensinamentos. Aquele homem realmente é uma fonte de inspiração para quem é empreendedor. E quando a gente está nessa posição de aprendiz, quando a gente está nessa posição humilde de aprender, a gente nunca sabe tudo, a gente consegue captar muito mais fácil esses insights que essas pessoas que já têm mais experiência diz pra gente uma simples entrevista. Eu não precisei comprar o curso dele para ter esse ensinamento de vida, somente tendo uma escuta ativa e atenta. Então, que você tenha uma escuta ativa, atenta para perceber aí os insights da vida, que você tenha um olhar atento para perceber as oportunidades da vida, que você tenha coragem para se lançar naquilo que você deseja e não ficar se lamentando pelo que está ficando para trás, porque o que ficou para trás é história, são momentos, são memórias que já agregaram na sua vida e que vão facilitar o teu caminho de agora em diante. É sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um cheiro e até o próximo episódio.